Canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick Rocha, acompanho vocês e nós estamos já na aula 14. Aula 14, voltada para o segundo ano do ensino médio. O tema é o especismo em Peter Singer. Tá? O especismo em Peter Singer. Então vamos lá. Definição de especismo. O especismo é um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses de membros da própria espécie em detrimento de outras. Eu favoreço, a minha espécie é favorecida, enquanto outras espécies são desprestigiadas, são excluídas. Singer compara essa prática ao racismo e ao sexismo. Tipo, nós, os brancos, por exemplo, a Ku Klux Klan, o apartheid, os racistas do mundo, eles pensam o seguinte: nós, os brancos, somos melhores que os negros, que os indígenas, que os latinos. Não vem pensando que é só os negros, não, né? Que o racista, principalmente o racista americano e europeu, ele não é só contra o negro, não, é contra os indígenas. Antigamente, lembra que na época do Hitler era contra os judeus, e a boa parte dos judeus são brancos. Então, principalmente é o racismo contra os negros, indígenas, contra os povos latinos. E não vem com essa história de racismo reverso, não, que isso aí não existe, não, tá? Porque aqui no Brasil, por exemplo, você nunca viu falar que os brancos ficaram 300 anos escravizados. E até hoje sofre, e a maioria dos brancos são aqueles que estão nas favelas e cadeias, que é algo que acontece com a população negra no Brasil. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui, o especismo é uma prática igual ao racismo. Eu sou de uma raça, eu sou melhor que outros. Sexismo, na relação, eu, macho, sou melhor que a mulher. Argumentando que a espécie não é um critério moralmente válido. Para o autor, o sofrimento de um ser não humano deve ter o mesmo peso que o sofrimento humano. O sofrimento de um cachorrinho, de um gatinho, é o mesmo sofrimento de um ser humano, segundo ele. De um elefante, de um cavalo, de uma vaca, de um porco. O princípio da igual consideração. O Singer propõe que a base da moralidade não é a inteligência ou a fala, mas a igual consideração de interesses semelhantes. Se um ser sofre, não há justificativa moral para se recusar a levar esse sofrimento em conta de forma igualitária. A igualdade não depende de habilidades compartilhadas, mas da capacidade comum de ter interesses, por exemplo, como evitar a dor. Então, a essa questão, ele considera assim que por que os animais têm que sofrer, por que tem que existir sofrimento? Porque essa falta de consideração, O princípio ético sobre o qual assenta a igualdade humana exige que estendamos igual consideração também aos animais. Eu me comovo com uma pessoa que está doente, uma criança, um idoso, mas por que eu não me comovo com um cachorrinho que está doente? Com um gatinho, com um cavalo, com uma vaca? É só sacrificar, vamos dar um tiro, vamos matar, vamos... Tipo assim, o cavalo ali está manco, ele não serve para mais nada, vamos matar, sacrificar. Então ele considera isso uma total falta de humanidade, falta de empatia em relação aos outros seres humanos. Aos outros seres humanos não, aos outros seres animais, entendeu? A senciência como critério ético. A senciência, ou a capacidade de sentir prazer e dor, é o limite fundamental para que um ser receba consideração moral. Ou seja, todo mundo sente prazer, todo mundo sente dor, todos.
Eu estou falando todo mundo, todos os seres, tá, gente? Singer afirma que este é o único critério que não é arbitrário, ao contrário da posse de linguagem ou ferramentas. Todo ser senciente possui interesse básico de não sofrer, e esse fato deve orientar nossas decisões éticas. Todo ser foge do sofrimento. Todo ser, nenhum ser, ele quer sofrer. Entendeu? Então, por exemplo, se alguém começar a bater em você com um pau, com um pedaço de madeira, você vai sair, porque você está sendo machucado. E o cachorro, o gato, o coelho, né, o ratinho, também, ele vai fugir, né, porque ele também sofre. Então, todo ser senciente possui o interesse básico de não sofrer. Ninguém quer sofrer, inclusive os bichos. Por que damos valor a uma vida? Por que damos valor a uma vida? Por que valorizar? A crítica ao antropocentrismo. O antropocentrismo significa o homem, o ser humano no centro de tudo, do interesse. O autor critica a visão de que o homem está no topo de uma hierarquia natural que lhe daria o direito de explorar os demais. Para ele, para o Singer, isso não está correto, segundo o Singer, gente. Singer argumenta que essa herança religiosa e filosófica é uma forma de egoísmo de espécie que ignora a realidade biológica. Para ele, a dignidade humana não deve ser usada como desculpa para o descaso com o bem-estar animal. Gente, é uma visão radical, diferente, que você fala assim, não, mas quer dizer que eu não posso comer mais carne, quer dizer que eu não posso comer mel, quer dizer que eu tenho que virar vegano, vegetariano? Né? A visão de Singer, né, ela é crítica, né? Ela é crítica ao sofrimento dos animais. Eu não sei se na vida dele ele é vegano, ele é vegetariano, não pesquisei isso aí, mas posso pesquisar. Né? Mas ele é contra isso aqui, ó. Por exemplo, uma hierarquia. Primeiro o ser humano, depois, olha que interessante, né? O homem, né? Depois a mulher e os animais. Olha, você vê a mulher colocada em segundo lugar, né? Que, nesse mundo machista que nós estamos, é assim que acontece, né? Infelizmente. Aí depois uma hierarquia lá. Aí os bichos maiores, os mamíferos, os pássaros, os répteis e os bichos menorzinhos, né? Por exemplo, a lula, a estrela do mar, e entre outras, flores, plantas, é colocado em último lugar. Entendeu? Mas aqui, nesse esquema, existe uma igualdade, tanto dos seres humanos quanto dos outros seres. A ética na alimentação. Singer questiona o consumo de carne, é que eu estava falando, e subprodutos animais, defendendo que o prazer do paladar não justifica o imenso sofrimento da indústria. Aí, por exemplo, então quer dizer que eu não posso tomar um leite, fazer um doce de leite, fazer um queijo, porque vai causar sofrimento na vaca, que está tirando o leite da vaca? Né? Por exemplo, né, isso é uma visão, igual eu disse, eu não estou defendendo nada disso, eu estou defendendo, porque, aliás, eu sou carnívoro, não sou vegetariano, não sou vegano, como carne, acho que comer carne é importante para a questão da proteína, mas existe uma validade, sim, nesses argumentos. Por exemplo, o vegetarianismo e o veganismo são vistos como consequências lógicas de uma postura que rejeita o especismo sistêmico. A escolha alimentar torna-se, portanto, um ato político e moral de reconhecimento do outro como ser sensível. Entendeu? Então, as pessoas que decidem ser vegetarianos, ser veganas, né, elas tomam uma decisão política, uma decisão humana, né, e moral, né, de colocar assim, olha, eu não vou comer carne porque isso provoca o sofrimento dos bichos, provoca o sofrimento da vaca, do boi que é morto dentro de frigoríficos, o porquinho, o frango, né? Então,
Aqui a gente vê uma vaca, né, em forma de alimentos, né, o vegetariano ele busca o vegano, né, ele vai buscar substituir a proteína por frutas, por alimentos, né, como vegetais. Então, é uma escolha fácil? Claro que não. Muito difícil. Teve uma época da minha vida que eu tentei ser vegetariano. Nossa, sofri muito, eu não aguentei, não dei conta. Mas tem pessoas que escolhem isso, inclusive de forma até religiosa, né? Por exemplo, os adventistas, os hindus também. Alguns hindus são vegetarianos, alguns budistas também. Não todos, mas... Então, gente, mas é uma questão assim difícil, né, da gente perceber, mas existe uma lógica por trás. A lógica é evitar o sofrimento animal. Experimentação animal. A ética de Singer desafia o uso de animais em laboratórios, questionando se o benefício humano realmente supera a agonia das cobaias. Então, por exemplo, as cobaias que existem em laboratórios, ela é realmente necessária, segundo o Singer? Ele propõe um teste provocativo. Estaríamos dispostos a realizar o mesmo experimento em seres humanos com deficiências cognitivas severas? Tipo em pessoas que têm problemas mentais? A gente pode fazer esse teste também? Né? Tipo assim, né? Como se esse ser humano fosse inferior? Podemos fazer isso? Entendeu? Se a resposta for negativa, ele vai falar assim: basear o teste apenas na diferença de espécie é uma atitude puramente especista. Entendeu? Então ele vai criticar essa questão do uso de cobaias, mas assim também, né? Como eu disse, não estou falando que o Singer está certo, que ele está correto, mas é uma visão que ele apresenta, né? Utilitarismo preferencial. Como utilitarista, Singer busca maximizar a satisfação das preferências e minimizar o sofrimento total do mundo, independente da espécie. O cálculo moral deve incluir todos os seres afetados por uma ação, pesando cada interesse de forma imparcial. Uma ação é considerada ética se ela resultar no menor saldo de dor possível para um conjunto de todos os seres vivos envolvidos. Então, essa é a questão do utilitarismo, né? Aquilo que é útil para a sociedade, ele vai fazer esse cálculo incluindo todos os seres humanos, todos os seres. Né? E buscando o quê? Buscando evitar o máximo de dor. Isso aqui é uma foto do Peter Singer. Responsabilidade e mudança de hábito. A filosofia de Singer não é apenas teórica, ela exige uma mudança radical no modo como vivemos, consumimos e tratamos a natureza. Reconhecer o especismo implica reformar instituições e hábitos diários para eliminar a exploração injustificada de seres sencientes. A ética aplicada nos convoca a expandir nosso círculo de compaixão e justiça para além das fronteiras da humanidade. Então, gente, às vezes a mudança de hábito que a gente pode, né, de certa forma... por exemplo, você vai falar assim, mas eu sou totalmente contra isso que o Singer está falando. Não tem problema nenhum. Mas existe ali uma razão. Né? A razão que ele apresenta é justificável, mas muita gente não vai abrir mão de uma alimentação carnívora. Né? Mas você pode diminuir o consumo de carne. Você pode diminuir o consumo de carne, né? Você pode, no lugar de, às vezes, alguns dias da semana, você pode não comer carne, entendeu? Você pode diminuir esse consumo, inclusive, né, você vai até economizar, porque carne é o produto mais caro que existe, né, dentro da alimentação. Arroz, feijão, né, essas coisas são tudo barato, batata é barato, couve, cenoura, todas essas coisas são baratas. É claro que eu não estou falando de frutas tâmara, não estou falando de morango, aqueles morangos
sem agrotóxico, né, que são bem mais caros. Eu não estou falando de greenberry, que aqui no Brasil, né, strawberry, que não é nem muito famoso aqui no Brasil, porque aqui é caríssimo. Mas eu estou falando de alimentação nossa brasileira, por exemplo, arroz, feijão, as coisas baseadas no milho, inclusive a polenta, inclusive o mingau, inclusive a cenoura, a beterraba. A gente pode diminuir, você entendeu? A ética aplicada nos convoca a expandir nosso ciclo de compaixão, tipo assim, você não precisa deixar de ser, mas você pode, né, dar uma respirada, né? Se todo mundo fizesse isso, talvez, né, melhoraria muita coisa. Porque tem pessoas aí, né, aqui no Brasil se consome muita carne, nos Estados Unidos, muitos países aí, o consumo de carne é exageradíssimo. Tá? Então, eu posso não concordar com o Singer, mas ele tem ali uma razão de demonstrar que é necessário o mundo buscar rever esses conceitos dessa indústria da morte de animais, né, da qual acaba nos assustando. Eu morei numa cidade de Lins, no interior de São Paulo, que eu escutei que lá tem um frigorífico chamado, não vou falar o nome do frigorífico, né? Mas um frigorífico que naquela cidade abatia mais de 1.000 cabeças de gado por dia, entendeu? Então você fala, meu Deus, né? É muita coisa, é muita coisa. Então é rever também essa indústria do alimento, da carne, né? Sei lá, tentar, às vezes, né, não é que a gente vai virar vegetariano ou vegano. As pessoas que assumem isso, eu acho que assumem com muita coragem. Eu até incentivo quem faz isso, tipo assim, parabéns pela sua atitude, mas eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Mas eu acho que sim, a gente pode, o mundo deve fazer um esforço, sim, né, nesse sentido que o Peter Singer abraça, de tentar não elevar tanto essa indústria da morte de animais. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até a próxima.